É impressionante o que nós estamos vivendo nesse momento. Impressionante. Quando você vai para um debate político, disputando uma eleição, o que se espera, no mínimo, é a ética, é a lealdade. E não querer fazer um projeto de poder com factoides, com mentiras, com calúnias e querendo, de todas as formas, lamear a vida de uma pessoa que a vida inteira teve um comportamento ético, de trabalho, de dignidade, de seriedade e de lealdade. Eu nunca fui desleal com ninguém. Sempre tivemos aqui nessa tribuna, nos meus 8 anos de vereador, vários embates no campo das ideias, colocando posições e respeitando as posições contrárias, mas nunca de forma desleal, igual estão fazendo. Como pode alguém que queira governar a maior cidade do país ter um tipo de atitude que, para chegar ao poder, faz ataques de forma totalmente descabida? Totalmente descabida. Eu não tenho um processo, nenhum processo, nenhum processo. 25 anos de empresa, 8 anos de mandato, não tenho um processo. Estão falando que tem denúncia de questão de locação de prédio? Não tenho uma denúncia de locação de prédio. Estão me falando de denúncia de máfia de creche? Eu não tenho uma denúncia de máfia de creche. O que existe para ter total transparência, vereador José Barreto, até agradeço a sua solidariedade e a sua história política, e o senhor falando da minha pessoa me deixa muito engrandecido, eu fico agradecido. Foi no ano passado, durante a CPI da sonegação tributária, que foi uma CPI que deixou uma marca muito positiva para essa casa, que eu tive a honra de presidir, que trouxe 1 bilhão e 200 milhões para a cidade de São Paulo, brigando contra bancos, pedindo indiciamento do Ministério Público de responsáveis diretores de bancos, um trabalho fantástico dos vereadores que participaram daquela comissão, com o apoio de todos os vereadores dessa casa, e naquele momento apresentaram uma denúncia anônima contra eu, o vereador Rodrigo e o vereador Senival. E o que diz contra mim? Denúncia anônima. Ano passado, está mais de um ano lá no Ministério Público, nunca fui chamado. Nunca fui chamado lá. O que dizia da minha parte? Que eu aprovei 2 leis para beneficiar uma entidade, a SOBEI, a qual eu sou voluntário há mais de 20 anos. Que eu teria aprovado a lei do alvará condicionado, que nós aprovamos aqui com 44 vereadores, que foi a prorrogação do condicionado, e que eu aprovei a lei do incentivo fiscal da Zona Sul. A entidade não paga imposto. O que tem é isso. E está lá. E eu vou colocar no grupo agora a denúncia. É isso, é uma denúncia totalmente descabida, anônima no momento da CPI, que no meu entendimento naquele momento era para poder nos intimidar. É isso. Não tem mais nada com relação a outras questões. A minha atuação aqui sempre foi de total transparência e de fiscalizar. E de fazer a fiscalização, que é o grande dever dos vereadores, do bom uso do dinheiro público. Agora estão invertendo as coisas por conta de uma questão eleitoral. Eu vi o vereador Suplicy falando aí, com relação a uma sabatina do UOL. Eu não recebi nenhum convite. E naquele momento, eu e a minha esposa, a Regina, olha que ponto que nós chegamos. Eu e a minha esposa, a Regina, naquele momento, dando uma entrevista para o Estadão, onde a minha esposa falava o seguinte: olha, nunca aconteceu isso, o Ricardo nunca me levantou a voz. Estão falando até de questão de agressão. Olha o nível que nós estamos chegando. São Paulo não vai querer isso. Não é possível que as pessoas que estão fazendo essas práticas não entenderam que nós estamos num momento democrático bonito, que é a eleição, onde os eleitores vão às urnas escolher aquele que é o melhor candidato para gerir essa cidade tão complexa, de 12 milhões e meio de habitantes. Uma cidade muito rica, mas também muito pobre. E acham que esse tipo de prática vai fazer com que os eleitores votem neles? Eu estou aqui de coração aberto, falando para vocês. Nós, que fomos eleitos, que passamos pelas urnas, não podemos aceitar esse tipo de comportamento, essa campanha odiosa, essa plantação do ódio.
o ódio em pessoa, só falando mal do outro, só querendo destruir. Aonde querem chegar com isso? Será que é possível? Será que é possível alguém que só planta o ódio, que só calunia, que só critica, não vai entender que a população de São Paulo não quer isso para a sua cidade? Acha que isso vai virar votos? De forma nenhuma. Com relação a falar com a Luísa Erundina, não teria problema nenhum de falar. Nenhum problema. A minha vida é totalmente aberta, o meu mandato é totalmente aberto. Todos aqui sabem como é que eu sempre me comportei. Pessoa presente, leal, né? Que apresentou bons projetos, sempre teve uma boa relação com todos os vereadores aqui, de todos os partidos. Com muita alegria, quando o Bruno Covas me ligou no dia 11 de setembro, me convidando a ser vice-prefeito, eu fiquei muito feliz, eu recebi ligação de vereadores de todos os partidos, parabenizando e desejando sorte. A minha relação é ótima com todos os partidos. Me fale alguém, um vereador aqui que eu tenha desrespeitado. Não existe. Gente, vamos manter esse tipo de comportamento. Vamos respeitar as pessoas. Vamos buscar fazer o trabalho, mas sem querer difamar o outro. Sem querer destruir a vida das pessoas. Eu estava falando, perdi um pouco o raciocínio, porque o senador comentou, eu estava no momento lá do UOL, eu e a minha esposa, Regina, dando uma entrevista para o Estadão, onde a minha esposa estava ali falando, nunca aconteceu isso, nunca houve agressão, Ricardo nunca levantou a voz para mim, estamos casados há mais de 20 anos, temos 3 filhos maravilhosos, vivemos uma harmonia, participamos do encontro de casais com Cristo da Igreja Católica, temos um grupo de oração dentro da minha casa, nós vivemos para poder ajudar as pessoas, temos um trabalho social na região, graças a Deus, muito bonito, que tenho muito orgulho, aonde eu, minha esposa, meus filhos participam. Minha esposa está indo para fazer campanha, sábado, foi com a Juliana e o Roberto Arantes, fazer reuniões em Pirituba, na cidade de Ademar e no Campo Limpo, todos engajados, e em nenhum momento foram nesses locais, e eu também, para falar mal do outro. O que nós fomos é falar do Bruno Covas, esse homem que a cada dia que passa, que eu estou mais perto dele agora, eu vejo o quanto é uma pessoa sensível, do bem, que fala o bem, que não critica. Olha a diferença de um de outro. Um fala da cidade, do que fez e do que vai fazer. O outro é o tempo inteiro colocando veneno, colocando as pessoas contra as outras, difamando. Vocês não têm ideia o que é você chegar em casa e ver a sua esposa e a sua filha menor, a Isabela, de 13 anos, chorando. Olha o que estão fazendo eu passar. Olha o que estão fazendo eu passar. Não tem sentido uma coisa dessa. O Ricardinho e a Maiara já são grandinhos, estão suportando. Você não tem ideia, Bispo Atílio, o que é você ver a sua esposa e a sua filha chorando? Para que isso? Pelo amor de Deus, parem com essas coisas. Falem das suas propostas. Explique por que a Erundina, ao terminar o seu mandato, teve 80% de rejeição. Por que teve funcionário que atrasou o pagamento? Por que prometeu a tarifa gratuita e não fez? Explique os processos que teve. Fale deles. Não é possível. Venha o candidato do outro partido explicar o que fez pela cidade até hoje, o que fez pela nação, aonde trabalhou, qual a sua experiência de vida. Agora, porque ele não tem experiência de vida nenhuma, fica o tempo todo querendo se calçar na vice, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito e carinho, mas aí por conta de estar 2 vices, fica querendo me atacar para poder dar sobressalto na visão da sua vice, porque ele não tem experiência nenhuma, e a Erundina já foi prefeita, já foi deputada, e faz de uma estratégia política uma guerra. Não tem sentido uma coisa dessa. Vejam só essa última campanha que o candidato do outro partido fez, tirando o quadro do Bruno Covas e colocando o meu. Como o Bruno Covas já falou várias vezes que vai concluir o mandato e que vai ser candidato somente em 2026, ele está insinuando o quê? Sobre a doença do prefeito? Respeite o prefeito, um homem guerreiro, que teve um câncer, e que não quer dizer que seja ali um atestado de óbito. Não, está lutando.
não abandonou a prefeitura, está batalhando pela sua própria vida e pela vida de todos os cidadãos aqui que não se deixou abater com relação a enfrentar a pandemia. Qual?